Olá, eu sou a professora Andriele e, juntamente com a professora Priscila, nesta aula nós estaremos trabalhando a importância do espanhol nos dias atuais. Vamos lá? Todos os seres se comunicam de alguma forma, mas somente o homem o faz através da linguagem, um sistema de símbolos sonoros utilizados por um mesmo grupo de um país ou região, conhecido por língua ou idioma. Você sabia que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo? A língua espanhola está em pleno crescimento. O número de pessoas falando esse idioma só cresce, tanto que já é possível viajar para muitas partes do mundo que nem têm o espanhol como língua oficial, apenas falando esse idioma. Diversas pessoas que falam apenas português e espanhol fizeram viagens para os Estados Unidos, Miami, Orlando e acreditem, não sabiam falar nada de inglês e conseguiram se comunicar perfeitamente em todas as situações que passaram. Vocês têm noção que o espanhol tem 500 milhões de falantes? Depois do chinês, é a segunda língua do mundo por número de usuários. E o segundo idioma de comunicação internacional atrás somente do inglês. Ele é importante para a cultura, para negócios e política. A língua espanhola ocupa uma posição determinante no cenário mundial e cada vez mais desperta o interesse de quem deseja aprender uma segunda língua. Mas afinal, espanhol ou castelhano? O espanhol, assim como o português, tem origem no latim. É proveniente da região conhecida hoje como Península Ibérica, composta pelos países Espanha, Portugal e Andorra. A língua espanhola que hoje conhecemos teve sua origem no Reino de Castilha. É daí que vem o nome castelhano, tendo seus primeiros textos datados do século XI. Acontece que, nesta época, Espanha era um conjunto de reinos politicamente dependentes. A Espanha só foi unificada no século XVIII e é reconhecida por tal nome apenas na Constituição de 1876. Mesmo levando em consideração que espanhol e castelhano são duas denominações diferentes para a mesma língua, surge a questão: mas e aí, tem diferença? E a resposta é: apenas diferenças regionais. Pensem, no Brasil, um país de dimensões continentais, nele há diferenças entre suas regiões-estado. Macaxeira, aipim e mandioca, por exemplo. Imagine, entre países. Porém, é importante destacar que não são idiomas diferentes, apenas costumes e palavras que recebem variações. Mas e aí, vocês sabem quantos países falam espanhol oficialmente? Acreditem se quiser, mas o espanhol é a língua oficial de 21 países, sendo eles por ordem alfabética: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Agora iremos abordar a presença da língua espanhola no cotidiano. Em 5 de agosto de 2005, foi criada a Lei número 11.161/05. O ensino da língua espanhola tornou-se obrigatório na educação básica brasileira, contribuindo para a aquisição do idioma não somente no que tange às regras gramaticais e ortográficas, mas também visando a formação individual, cultural e profissional dos indivíduos. Essa questão parte das premissas elencadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN,
que determinam que a aprendizagem da língua estrangeira favorece o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional do indivíduo. Cruz, 2016. No Brasil, a proximidade com as fronteiras de países hispano-falantes e o aumento das relações comerciais impulsionadas pelo Mercosul levaram o governo brasileiro a introduzir a língua espanhola como oferta obrigatória nas escolas, através desta lei. Observamos que os estudantes no Brasil não demonstram muito interesse pela língua espanhola no ensino fundamental e médio. Apenas quando prestam o vestibular ou Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, acabam optando pela língua espanhola, por maior compreensão da linguagem nos textos. Esta falta de interesse pode estar em não possuir informações sobre a preciosidade da língua espanhola no mundo globalizado. Então, esta aula de hoje ela tem o intuito de mostrar a importância da língua espanhola não somente no dia a dia, mas para todas as outras ações. Para o brasileiro, o espanhol é uma língua significativamente fácil, porque pelas suas semelhanças com o português. O fato de estar cercado por 7 países de língua espanhola, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, também desperta um grande interesse entre os brasileiros em aprender o espanhol, sem dúvidas nenhuma. Muitas vezes, nós brasileiros acabamos deixando o espanhol de lado, já que ele é bastante parecido com o português, e existe como se adaptar em algumas situações com o bom e velho portunhol, entre aspas. O que acabamos esquecendo é a importância do espanhol no cenário econômico atual. Assim, quem estuda espanhol se destaca especialmente porque a língua é cheia de falsos cognatos, ou seja, existem muitas palavras nesse idioma que se assemelham às palavras do português, mas que querem dizer algo completamente diferente. E a exigência do espanhol no mercado de trabalho cresce à medida que aumenta o volume de negócios entre empresas brasileiras e companhias internacionais que têm o espanhol como seu principal idioma. Então, galerinha, por hoje é só. Já estaremos encerrando essa videoaula e daremos continuidade ao mesmo tema na próxima videoaula, então fiquem ligadinhos no aguardo. Terá atividade, terá prova e eu só quero agradecer por terem comparecido hoje e fiquem atentos, tá? Obrigada!